Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, quero dar aqui as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui em mais esse evento da Python Brasil 2021. Estou realmente muito feliz pela participação de todos vocês. Meu nome é Patrick Mazzulo, sou mais conhecido na comunidade como Mazzulo. A minha autodescrição: eu sou uma pessoa negra de pele clara. Eu tenho cabelo castanho eu tenho cabelo preto e cacheado, esqueci a palavra. Mas eu estou usando uma touca. Eu uso óculos e eu estou com uma camisa preta que tem a logo do Python, que é do evento da Python Nordeste desse ano. E beleza, uma outra coisa que eu queria falar acho que vocês podem colocar aqui a gente está colocando o QR Code. Então, assim, explicando essa parte. A inscrição para a Python Brasil desse ano, ela é gratuita, porém você tem a possibilidade de fazer... tá ali o QR Code. Você tem a possibilidade de pagar um valor em forma de doação, e esse valor ele vai ser direcionado em sua totalidade para uma doação para uma ONG chamada Mães de Favela. Você pode utilizar esse QR Code que está aparecendo aqui para mim, está aparecendo no canto superior direito, mas vai estar num desses cantinhos, né? Se não for nesse daqui, vai ser no canto superior esquerdo. Então você pode utilizar esse QR Code para fazer essa doação através do Eventbrite, certo? Então é isso, pessoal. Apresentado sobre o evento. Eu quero dar aqui também as boas-vindas a Camila Maia. Olá, tudo bom? Olá, Camila, tudo bem? Tudo certo. Então, deixa eu fazer aqui uma breve apresentação sobre a Camila. Camila é uma dev back-end que ama arquitetar sistemas, criar dev tools, né? Ferramentas para desenvolvedores e automatizar processos. Ela foi o primeiro perfil aceito no GitHub Sponsors Brasil, entusiasta de open source, que acredita no poder das comunidades na tecnologia. Então, pessoal, sobre a palestra, todas as dúvidas vocês vão postando lá no canal da trilha, certo? A palestra da Camila, ela é da trilha Timnit Gebro. Então, você direciona todas as suas dúvidas lá no canal, que eu vou estar de olho aqui para no finalzinho a gente estar começando a responder essas perguntas, tá certo? Para você ter o acesso ao Discord, o que você faz? Você se cadastra no Eventbrite e você vai receber um e-mailzinho com um link para que você consiga acessar o Discord, faça o credenciamento e assim tenha acesso aos canais, tá certo? Aqui pelo YouTube você não vai conseguir comentar, você vai conseguir assistir, mas as perguntas são todas lá no nosso canal do Discord. O nome da palestra, o título da palestra é Factory Boy, Testando Objetos Complexos, certo? Então agora eu vou passar a palavra para a Camila. Camila, o show agora é todo seu. Beleza, muito obrigada pela apresentação, Patrick. Então, boa tarde, pessoal. Como já foi falado, me chamo Camila Maia. Vou falar um pouquinho hoje sobre Factory Boy. Minha autodescrição: eu sou uma mulher de 30 anos, loira, com cabelos ondulados, cacheados. Estou com uma camiseta azul marinho da Hacktoberfest, então é azul marinho com o logo da Hacktoberfest 2020. Estou num escritório, mas basicamente uma parede branca atrás de mim. Vamos lá, então, vamos começar. Primeira coisa que eu queria dizer, essa apresentação, ela já está no meu Speaker Deck. Então, se for speakerdeck.com/cmaicd, você consegue já ter o PDF dela. Às vezes quer olhar um slide antes, um slide depois, então fiquem à vontade para baixá-la. Começar falando um pouquinho, apesar de que já foi falado, mas só para entrar um pouquinho mais em quem sou eu. Eu sou desenvolvedora back-end, já tenho mais de 10 anos de experiência na área. Eu adoro trabalhar com Python e Ruby, são as duas linguagens que eu mais tive contato. Estou sempre no meio da comunidade, seja nas comunidades para organizar eventos, como no Open Source, que é
criar repositórios, ajudar a manter. Ajudo bastante na organização de eventos, como falei, então já ajudei a criar e organizar o PyJamas, ajudei na organização da EuroPython do ano passado e da Python Brasil também do ano passado, então sempre adoro estar no meio da galera e contribuir. Eu sou criadora da Scan API, basicamente com esse projeto que eu acaba sendo um pouco mais conhecida. É uma biblioteca para teste de integração de APIs. E com esse projeto, na verdade, é que eu comecei a trabalhar bastante com open source em 2019, e foi por causa dele, por causa de todas as minhas contribuições, que eu tive meu perfil aprovado no GitHub Sponsors para começar a ganhar patrocínio pelos meus trabalhos open source. E o primeiro patrocinador foi o New Relic, então eu fiquei bem feliz, bem contente no metade desse ano. E como foi falado, foi o primeiro perfil no GitHub Sponsors do Brasil ser aceito, então fiquei bem contente. Chega de falar de mim, bora falar de Factory Boy. Então, essa sim não é uma palestra introdutória sobre Factory Boy, eu vou dar uma visão geral aqui no começo, mas ela é uma palestra muito mais de boas práticas, então como tu vai utilizar ela em ambientes complexos. Mas para dar uma recapitulada, vamos lá, então o que é o Factory Boy? Ela é uma ferramenta que substitui fixtures. No fixture normalmente tu vai encontrar no PyTest, mas em outras ferramentas de teste tu vai ter sempre uma ideia análoga, né? Ela é baseada no Factory Bot, que é essa ferramenta para o Ruby. Então, foi justamente conhecendo o Factory Bot que aí eu vi que também tinha no Python e comecei a me interessar mais. A primeira versão do Factory Boy era só compatível com Django, mas agora, com o tempo, né, ela foi mudando e ela é aceita em vários outros frameworks. Por exemplo, você consegue utilizar com Flask, só muda o jeito que você vai estender a classe, então é bem tranquilo esse setup. Então, atualmente é totalmente independente de framework e você consegue utilizar tanto no Unity Test, como PyTest, no Django, no Flask, é bem versátil. O foco aqui é basicamente como utilizar o Factory Boy para os objetos complexos, porque se tu tem um objeto muito simples, às vezes a ferramenta vai ser vai ser demais, tu vai usar essa ferramenta, sendo que tu poderia simplesmente fazer na mão. Mas quando o contexto é que a gente tem objetos complexos, as fixtures, se tu acaba usando os fixtures, elas são muito mais estáticas e de difícil manutenção, tu não consegue variar muito entre as fixtures. Agora, já nas factories, ela é muito mais fácil de usar, tu consegue fazer um setup muito mais fácil criando as factories. As fixtures, elas são de configuração extensa, então, geralmente, tu vai ter uma fixture que vai fazer um grande setup e tu vai ter todas as combinações possíveis ali e tu vai querer cobrir todas as sessões. Então, tu vai ter várias fixtures, ou tu vai ter várias fixtures, ou tu vai ter uma gigante. Então, acaba sendo bem difícil esse setup. Já na parte das factories, a vantagem é que tu consegue personalizar para o teu teste atual. Então, tu tem um arquivo lá com as tuas factories e tu escolhe, eu quero a factory usando esse tipo aqui. Por exemplo, eu quero criar um user, mas eu quero um user admin. Então, tu já passa um parâmetro lá e já vem um user específico para ti com todos os parâmetros que tu precisa. Enquanto exatamente isso, tu apenas declara campos, então tu instancializa uma factory e vai declarando o jeito que tu quer, tu vai customizando essa factory de acordo com o que tu quer. Além disso, a vantagem de usar Factory Boy é porque existem um monte de ferramentas que vêm embutida com a tool, né, com a biblioteca inicialmente, que te ajudam muito. Então, tu consegue criar sequências. Por exemplo, eu quero criar um usuário e aí eu quero que o nome dele seja user 1, depois eu quero que seja user 2, user 3, para eu sempre ter um user com nome diferente. Então, tu consegue criar essas sequências automaticamente, tu consegue usar fuzzy attributes, consegue criar objetos randômicos, consegue criar faker, por exemplo, eu quero criar um endereço, mas eu vou ter que toda vez só fingir que é uma string, não, mas com faker tu consegue passar, por exemplo, eu quero um endereço fake, então ele já vai vir num formato de endereço, eu quero endereço fake do Brasil, então tu consegue já ter várias ferramentas assim que te ajudam, enfim, tem muitas outras funções aqui que tu consegue utilizar, eu deixei aqui listado mais para as pessoas saberem, poderem procurar, mas ela já te dá um caminhão de ferramentas para tu conseguir fazer essas factories de maneira mais legal e mais versátil. Beleza, vamos começar com a aplicação exemplo. Vou mostrar como é que é essa aplicação. Eu criei uma aplicação exemplo baseada
no tutorial do DRF. Basicamente, a gente vai entender como é que esses modelos funcionam e aí depois a gente vai mostrar como que usaria Factory Boy para esse exemplo. Logicamente, a aplicação exemplo aqui é uma aplicação simples. E o que eu estou falando é, a gente vai usar Factory Boy para objetos complexos. Mas justamente só para ilustrar, porque se eu fosse botar um objeto complexo aqui, ia ficar muito não didático, ia ficar difícil. Então, a ideia é ver essa aplicação exemplo que é um pouco mais simples e estender essa ideia como se fosse para objetos complexos. Certo, então está aqui a nossa aplicação. Basicamente, tem aqui uma página web em que você vai no localhost 8000 e se tu bate no /polls, né, ele vai ter uma lista de votações. Então, aqui no caso, estamos mostrando 4 votações. Essas votações elas vão aparecer de maneiras escritas diferentes. Toda vez que tiver uma estrelinha na frente dessa votação, significa que é uma votação prêmio, certo? Então, se não tem estrelinha, quer dizer que ela não é prêmio, se tem estrelinha, quer dizer que ela é prêmio, ganhou um destaque. Essa votação ela pode ter um autor, ou seja, foi alguém que fez essa pergunta, então vamos dizer que a primeira votação seria perguntando, Coca ou Pepsi? E aí, como eu citei um autor aqui, que sou eu, vai ficar by Camila. Então, aparece escrito desse jeito. A outra parte que pode ser é que a gente pode ter uma votação que é tanto em português como em inglês. Então, se tiver em português, ao invés de aparecer by e o nome do autor, vai estar escrito por e o nome do autor. Então, aqui na segunda votação, a gente tem qual foi o melhor jogador de futebol do mundo? Por João Silva. Então, tem essa lógica de colocar o por quando for uma pergunta em português. E se não tiver o autor, simplesmente não vai ter essa partícula aqui adicional. Então, é basicamente essa lógica que a gente vai ter por trás da aplicação. Se a gente clicar em uma dessas votações, né, o que vai acontecer é que a gente vai ter a opção para votar, então vai ter Coca ou Pepsi. Aí tu pode escolher entre Coca ou Pepsi e votar. E aí, se tu votar, vai aparecer quantos votos atuais tem. Então, vamos dizer que aqui a pessoa votou e está dizendo que tem 2 votos para Pepsi e 1 voto para Coca. Beleza. E aí tu pode votar de novo e vai voltar para aquela página de votação. Certo, como é que está mais ou menos o modelo no banco de dados, para a gente entender, né? Tem um modelo que é chamado poll, que é justamente para ser a votação, que ele vai ter a public date. Esqueci de falar um negocinho aqui, que aqui também tem essa partícula, com esse labelzinho escrito new. Ou seja, todas as votações que tiverem sido criadas até um dia atrás, quer dizer, no último dia só, aí vai mostrar como nova. Então, tipo, foi uma votação nova, recém-aberta, recém-publicada. Certo. Então, voltando para os modelos. Então, tem o modelo de votação. Nessa votação vai ter um campo de data, que é justamente a data em que essa votação foi publicada. Se é prêmio ou não, que é um boolean, é true ou false. E o autor, que é um campo aberto de escrita, né? Então, essa votação, ela vai ter uma relação de 1 para 1 para question, que no caso seria aqui pergunta, né? Então, e a pergunta vai ter o campo de text, question text, que é justamente a pergunta a ser feita, por exemplo, Coca ou Pepsi. Além disso, vai ter o campo também da língua, que vai ser um char field, mas aí o texto não é aberto, vai ter só as opções de inglês e português. E como se relaciona, a gente tem um novo modelo chamado choice, que é justamente a opção dessa pergunta, né? E aí, uma pergunta pode ter uma ou N opções de escolha. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente vai ter a pergunta Coca ou Pepsi? Aí, essa é a pergunta e a gente tem 2 opções, a Coca e a Pepsi. Então, no caso aqui, a única coisa que o choice tem é o choice text e o número de votos. Então, o choice text é um arquivo, uma string, né, um valor de texto, e o votes é o número de votos que teve essa opção até agora. Então, teve 2 votos na Pepsi e apenas 1 voto na Coca. Certo. Se a gente for entrar nessa aplicação e for olhar o admin dela, basicamente a gente vai ter um lugar onde a gente pode criar uma pergunta, né? Então, que aqui a gente vai colocar a pergunta em si, Coca ou Pepsi, vai escolher a língua. Aqui a gente vai dizer quando que a votação foi publicada, a data e a hora, se é prêmio ou não, e o nome do autor. Passando um pouquinho para baixo, aí a gente vai colocar todas as opções de voto. Então, a gente pode colocar aqui, Coca no primeiro, Pepsi no segundo, a gente pode começar 0, se eu quiser começar roubando, eu posso já colocar uns votos a mais para alguns dos
das opções. Certo. E aí, se a gente olhar no admin, fica mais ou menos assim a cara de todas as votações abertas. Então, o nome, a língua, o texto e aqui quando que foi publicado. Certo. Olhando os modelos um pouquinho mais de código mesmo, a gente tem aqui justamente um modelo de poll, de votação, que a gente tem um one-to-one para question. Depois a gente tem o public date, premium e autor, daquela maneira que eu descrevi anteriormente. E a gente tem o método de toString aqui, né, o dunder string, que basicamente faz a lógica de colocar a estrelinha, não colocar a estrelinha, colocar o por, o nome do autor, ou by, o nome do autor, justamente isso. E também tem nessa classe do poll, tem a property de was published recently, que é basicamente uma property para dizer se foi publicado recentemente ou não. Ele verifica se a publicação está entre hoje e ontem. Data de publicação. Certo. Aqui a gente tem a classe da pergunta, do question, que basicamente a gente tem as opções das línguas, inglês e português, e aí a gente tem essas opções numa tupla. E aí também a gente tem duas propriedades, que é basicamente is English, que vai dizer se essa pergunta está em inglês ou não, e is in Portuguese, se essa pergunta está em português ou não. E o método de transformação para string simplesmente retorna o texto dessa pergunta. O choices é um pouquinho mais simples, só tem a foreign key para a questão, para a pergunta. Tem o choice text e os votos. E string só pega o choice text. Certo. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as boas práticas do Factory Boy agora em si. Por que eu resolvi montar essa apresentação? Basicamente porque eu tive uma experiência de mais de 3 anos trabalhando com um monolito Django gigantesco, em que a gente tinha o Factory Boy sendo utilizado para objetos muito, muito complexos. No total, nesse monolito, eram mais de 230 tabelas, então muitos objetos mesmo. Então, o monolito inteiro tinha mais de 2.200 arquivos e mais de 75 mil linhas relevantes de código, então era gigantesco. Fora isso, tinham também muitos desses modelos que tinham, dessas 2.300 tabelas, eram muito, muito grandes, então eram realmente um monstro. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo o que dificultava e o que facilitava a manutenção e criação dos testes nesse cenário. A gente percebeu também que as factories ruins são como vírus. Então, uma vez que a gente tinha essas features, quando a gente tinha as features, elas acabavam ficando muito, muito amarradas. E dependendo da maneira que tu cria a factory, tu pode ter esse mesmo problema. Então, acaba acontecendo erros implícitos, tu não consegue descobrir qual que é o erro, porque você olha para a tabela, ela está de um jeito, e você olha para a factory, você espera que essa factory esteja do mesmo jeito da tabela. Mas acontece que se a factory está montada de algum jeito diferente, pode causar erros que você não vai esperar. Fora isso, se você faz uma factory mal feita, aí você vai tentar arrumar essa factory no seu teste. E isso vai se replicando. Tu replica aqui, aí depois outra pessoa vai tentar arrumar no teste dela mesmo, porque se ela for mudar a factory, pode quebrar muitas coisas. Então, é bem complicado. Exatamente esse fato de que uma fixture, uma factory aqui no caso, mal projetada pode afetar muitos testes. Teste votado, esse é um problema também. Se você usa uma fixture, e aqui no caso fixture mesmo, não factory, e essa fixture está sendo utilizada por vários outros vários outros arquivos, acaba que uma hora você vai estar começando a fazer o teu teste passar só para satisfazer aquela fixture. Então, tu cria a fixture e tenta fazer teu teste passar até dar certo. Só que, na verdade, tu tinha que começar a pensar como é que eu queria que essa fixture fosse. E aí, o fato de usar a factory de uma maneira certa e adequada. Então, problema de ficar repetidamente fazendo a mesma gambiarra para tentar resolver o mesmo problema e duplicando código e tal. Basicamente, o que a gente tinha aqui, uma vez a gente tinha 12 mil testes e a gente resolveu arrumar uma factory aqui. A gente pegou uma factory que estava de uma maneira que a gente não achou que estava certa e foi tentar arrumar. Desses 12 mil testes, 1.500 quebraram por causa de uma factory. Então, uma maneira como elas estavam entrelaçadas e sendo utilizadas estava muito complicado. E é justamente isso que eu quero fazer. Eu quero tentar mostrar para vocês quais são as boas práticas para evitar esse tipo de coisa. Então, a primeira boa prática que eu acredito que seja muito legal factories devem representar seus modelos. Ou seja, a gente quer que uma pessoa que olhe para a factory
pense que essa factory simplesmente está representando o modelo do banco de dados dela e não está tendo reações diferentes do esperado. Vamos voltar aqui e olhar como é que era, por exemplo, o poll, certo? Então, a gente tem um poll que tem um one-to-one para question, certo? Então, vamos ver aqui. O que teria de errado? Então, nesses casos, nessas boas práticas que eu vou passar, eu vou sempre mostrar um caso em que a gente está fazendo errado e depois um caso que a gente está fazendo certo, né? Então, o que tem de errado aqui? Aqui a gente tem o poll factory, e aqui o question factory. E percebe que aqui o problema é que a gente está colocando a relação entre question e poll, a gente está na factory botando essa relação no question. Só que se a gente for olhar no modelo, essa relação, ela está no poll, ela não está no question. Se tu vier para baixo, no question, não tem nenhuma menção de poll aqui, justamente porque é uma relação de 1 para 1, em que a relação está sendo mapeada na parte do poll. Então, como que a gente faria aqui nesse caso? Como que é o certo? Se a gente for criar uma factory, a gente cria com a question estando dentro do poll. Isso faz com que a gente não tenha efeitos não esperados, né? Então, toda vez... Porque naquele caso anterior, se eu criasse uma question, necessariamente eu também estou criando uma poll. Mas isso no banco de dados não existe. No banco de dados eu posso simplesmente criar uma question sem uma poll. Então, esse é o ponto. Então, o certo seria aqui usar uma subfactory apontando para question, apontando no poll. Certo. Próxima boa prática. Os testes não devem depender dos valores default. O que acontece? Se a gente coloca vários valores default para uma factory, se alguém for lá e modificar esse valor default na factory, vai fazer com que todos os outros testes que estavam dependendo desse valor default quebrem. Então, tu não pode depender disso, tu não pode garantir que as pessoas não possam mudar nas factories os valores default. Né? O teste precisa ter todo o setup necessário dele dentro do próprio arquivo de teste. Então, dentro do próprio arquivo de teste, tu vai setar a tua factory exatamente como tu espera. Então, como seria um caso ruim disso? Aqui a gente está tendo, então a gente está criando o poll factory, agora de maneira acertada, o question está aqui. Mas aqui no question factory, a gente está setando o question text hard-coded, então a gente está colocando WhatsApp. Quando a gente está fazendo o nosso teste aqui, a gente está criando a factory com o build, e aí quando a gente está testando o jeito que ela transforma para string da poll, a gente está confiando de que o texto vai ser WhatsApp, porque está escrito lá na factory, porque é o valor default. Só que o que acontece? Se alguém vier aqui e trocar o valor desse question text na factory, vai quebrar todos os testes, independente, todos os testes que estão usando esse valor default. Então, é muito ruim, porque tu vai ter que mapear todos os lugares que estão usando e mudar e tudo mais. Então, como seria o jeito certo da gente fazer isso? O jeito certo seria, aqui, ao invés de a gente colocar um valor hard-coded, a gente poderia usar, por exemplo, um faker e colocar para gerar automaticamente uma pergunta, no caso, aleatória. Então, toda vez que a gente for fazer no nosso teste, a gente faz o setup já colocando a pergunta que a gente quer. Então, aqui nesse caso a gente quer que o question text seja Pepsi or Coke. Beleza, então a gente garantindo isso, ou seja, o setup está todo dentro do meu arquivo de teste. Quando eu fazer esse assert, eu vou ter certeza que ele está pegando realmente os valores certos. E aqui mais, eu estou fazendo o setup inteiro, então eu estou dizendo que necessariamente o autor é nulo e que não é premium. Porque aqui também poderia alguém pegar e adicionar aqui, nessa factory, valores a mais. Por exemplo, a pessoa vem e adiciona aqui que premium por default é true. Já faria quebrar o meu teste. Então, eu estou me garantindo por todos os lados que realmente não vai quebrar. Terceiro ponto. Factories devem conter apenas os campos necessários, que é exatamente o ponto que eu estava falando anteriormente. Se o campo é nulo, ou seja, se no banco de dados ele pode ser null igual a true, o atributo ele deve estar embaixo de uma trait, não como valor default. Justamente porque se ele pode ser nulo, eu tenho que garantir que na minha factory também ele possa ser nulo. Então, que eu crie ele sendo nulo. Vamos pegar um exemplo de como não fazer isso primeiro. Então, vamos lá. Tem aqui a poll factory e eu estou setando tudo aqui com os valores. Então, o teu autor, João, vamos voltar aqui só para ver como é que é o poll. Percebe que aqui,
o autor eu posso ter o valor nulo. Pode tanto ser branco quanto nulo, certo? Então, aqui eu estou vindo e colocando o autor com valor default João. E aqui é a mesma coisa, language, eu estou colocando um valor aqui para português, enfim, default ele seria inglês. Beleza, como é que seria o jeito certo de eu fazer isso? A ideia seria eu colocar, usar a trait, que é nesse formato aqui no Factory Boy, que é basicamente eu seto uma nova propriedade que é o with author. Então, quando a pessoa for criar essa poll, ela vai dizer se ela quiser com autor, ela vai botar with author equals true, vai passar o que tu quer explicitamente com o autor. Do contrário, não vai ter autor, porque justamente no banco de dados, não ter autor é uma possibilidade. Uma dica para fazer isso é sempre pensar em criar a factory com as coisas mínimas necessárias para fazer o método save funcionar. Então, eu geralmente crio a factory primeiro sem nada. Eu tento fazer um save, aí ele vai dizer, tá faltando esse campo aqui porque é required. Beleza, adiciona esse campo. Aí eu vou lá no save de novo. Tá faltando esse campo aqui que é required. Então, mais interação, assim, mas só para ter uma dica, porque aí a gente garante que a gente não está atribuindo nada a mais que o banco normalmente não faria. No caso aqui, por exemplo, se a gente pegasse e colocasse autor igual João, quando que a gente ia lembrar de fazer um teste para o autor igual nome, igual num, né? A gente nunca ia lembrar, porque a chance ia ser muito pequena de lembrar, porque a gente ia simplesmente se escorar no default da factory. E a ideia aqui poxa, se no banco de dados ele pode ser nono, e quando tu cria a primeira vez e não seta nada, ele é nono, então a gente tem que fazer esse mesmo comportamento na factory. Não podemos existir que existe um campo quando no banco de dados ele permite que seja nulo. Outro ponto muito legal, e aqui mais para a parte de performance, é evitar o uso do create. Toda vez que tu usa o create, né, ele primeiro começar com build. Então, se você faz o myFactory.build, tu está criando usando o build, ele cria um objeto local na memória. E já quando tu usa o create, ele pega esse objeto local e salva no banco de dados. Então, toda vez que tu fizer o create, ele realmente vai bater no banco de dados. O que é o problema disso? Performance. Mostrando como é que é um caso errado, né? Um caso ruim de fazer. Então, aqui eu estou criando um poll factory e estou passando o create. Percebe que quando eu uso o create, necessariamente eu tenho que usar a anotação de que vai pegar no banco de dados, porque do contrário esse teste vai falhar, uma vez que de fato ele vai lá e vai irritar o banco de dados, ele vai fazer uma operação no banco de dados. Agora, um jeito legal de fazer isso seria usando o build, e aí percebe que eu não preciso mais da anotação aqui em cima. Na época que eu trabalhava nessa empresa e fiz estava montando essas boas práticas, eu peguei um arquivo e resolvi fazer uma comparação entre ele utilizando o create e entre ele, um arquivo de teste, lógico, entre ele usando o create e entre ele usando o build. Usando o create, eram 14 testes e o arquivo demorou 3,26 segundos para rodar todos os testes. Usando o build, esses mesmos 14 testes passaram para 1,76 segundos, justamente porque é a ideia de tu bater no banco de dados e só está na memória. Claro, vai ter testes que talvez você precise usar o create, que você precise, de fato, irritar o banco de dados, ou que você vai ter uma relação, que você precisa testar essa relação. Beleza, mas é só para tu saber que quando tu usar o create vai demorar muito mais. E tu está aí, de fato, talvez não fazendo tanto um teste unitário, mas já está também testando o banco de dados, já é um passo diferente, né? Quinta boa prática é, se a foreign key está na tabela, então tu utiliza o subfactory. Se a foreign key está presente na outra tabela, então tu utiliza related factory mais trait. Por que isso? Basicamente, a diferença de como o subfactory e o related factory são construídos no framework do Factory Boy, né? Então, o subfactory, ela vai fazer, durante a criação, durante o processo de build e create, ela cria essa factory. Já o related factory, ele vai fazer a criação da primeira factory só depois da criação em si. Então, vamos, por exemplo, aqui. Pegar dois exemplos, aqui, começar pelo question. Então, se a gente olhar aqui o question, a gente tem o choice e o question, a relação entre eles. Vamos voltar aqui. Então, a gente vem aqui no choice. O choice, ele tem a foreign key na tabela.
Então, o choice, a foreign que está na tabela apontando para o question. Então, a nossa dica é, se está na tabela, usa o subfactory, porque justamente eles vão ser criados juntos. Agora, se eu estiver usando algo que não está na tabela, por exemplo, eu estou usando o question factory aqui. O question, ele não tem nenhuma menção para justamente para essas choices. Então, se tu for ver aqui no question, não tem nenhuma menção em nenhum lugar. Então, a dica é, se não tem nenhuma menção, tu vai usar um related factory com trait. Então, aqui a gente cria um trace, que é com a opção de with choice. Então, se eu quero uma question que tenha opções já criadas, então tu vai usar with choices equal true, é igual a true, né? E aí ele já vai criar para ti essas duas coisas. Basicamente pelo jeito em que essas coisas vão ser criadas. Então, aqui, se eu estiver usando o subfactory, o que vai acontecer é que a choice vai ser criada primeiro e depois a question. E aí aqui é ao contrário. É por isso o esquema. Então, basicamente, lembrar dessa regrinha. Outro ponto importante é, beleza, a gente pode usar fixtures, mas tem que ser com muita, muita cautela e elas vão ser utilizadas mais como wrappers e somente no local do arquivo. Então, por exemplo, quando que eu posso usar fixture? Aqui, vamos dizer que eu estou num arquivo de testes aqui e eu tenho vários testes. Então, teste 1, teste 2, e todos esses testes, eles vão ter exatamente uma factory com esse setup, em que tem uma question com esse texto, que é em inglês, que é premium false e que tem autor, certo? Então, para eu não ter que repetir todas as vezes esse mesmo setup, aí sim faz sentido você colocar uma fixture. Mas só se você utilizar essa fixture somente nesse teste, nesse arquivo de teste, não começar a compartilhar, porque senão aí pode acabar dando dependências e de difícil manutenção. O que nos leva justamente ao próximo ponto, que é evitar o uso de fixtures compartilhadas entre arquivos. O que acontece é, se tu tem a mesma fixture sendo utilizada em vários arquivos, os testes acabam dependendo dessa mesma fixture e acontece aquilo que eu falei de tu começar a fazer o teste só para poder utilizar a fixture e aí tentar passar só para utilizar aquela fixture. Só que, na verdade, tu tem que sempre criar a tua fixture, tua factory, no caso, justamente tentando utilizar o contexto, o cenário que aquele teste precise. Então, fora isso, tu vai começar a inflar essa fixture, porque num teste tu vai utilizar essa fixture, no outro teste tu vai dizer, eu queria essa fixture igual, mas só com mais uma coisinha. Aí tu vai lá e adiciona mais uma coisinha naquela fixture compartilhada. E no outro teste, tá boa essa fixture aqui, mas vamos mudar só essa coisa. E aí tu começa a inflar, e essa fixture vai ficar gigante. Tinha casos, nesse contexto que a gente trabalhava, em que era uma fixture, assim, um arquivo de muitas e muitas linhas, e que todos os testes dependiam dessa mesma fixture, e daí basicamente, tu usava essa fixture, e depois tu ia arrumando essa fixture no teu teste, então tu ia falando, não quero isso, aí tu deletava isso da fixture, mudava aquilo ali depois, então, poxa, é mais vale tu não ter essa fixture compartilhada e simplesmente vai criando uma factory para cada coisa, ou usando uma fixture só para englobar todas essas factories do teu arquivo, só no teu arquivo. Então, difícil de manter, e tu altera fixture, que abre muitos testes. Teste orientado a fixture. Então, o código dessa... Eu fiz esse protótipozinho para testar todo esse código, para testar todas essas boas práticas, e esse código está lá no meu GitHub, então Camila Maia /Factory Boy Best Practice. Você consegue chegar lá, também aqui tem um link na aplicação. E aí lá você consegue ver exatamente todos os testes, todas as regras, então regra 1, e aí o contra-exemplo, e o exemplo bom, regra 2, tem todos esses, e também tem como eu faria os testes de fato para essa aplicação utilizando o Factory Boy e sem o Factory Boy, então consegue fazer essa ponte. Recapitulando, basicamente as boas práticas aqui são: factories devem representar seus modelos, os testes não devem depender dos valores default, né, os valores padrão. Factories devem conter apenas os campos necessários, não colocar coisa que pode ser nula, por exemplo. Evitar o uso do create, porque ele vai performar muito pior. Se a foreign key está na tabela, utiliza uma subfactory. Se ela não está na tabela, significa que ela não é uma dependência direta, né? Então, tu pode usar, sim, uma relação, mas tu usa ela com uma trait mais uma related factory, justamente para tu ser opcional. Fixtures, utilizar apenas como wrappers
e utilizar essas fictures como wrappers apenas nos arquivos locais do teste e não entre arquivos compartilhados. Aqui tem todas as referências mais formais, então, sobre o Faker, que é uma das partes bem legais que o Factory Boy usa já nativo, também como as documentações do Factory Boy e o código, tá aí o link. Minhas redes sociais, você consegue me encontrar e falar comigo diretamente, sempre pelo Twitter, então CMaiaCD, tem também meu site e o meu GitHub, Camila Maia, estou sempre aberta para conversar com o que for, então se viu alguma coisa que podia melhorar nessa palestra, viu algum outro caso, eu uso no meu trabalho, mas eu gosto mais de usar essa boa prática aqui do que a outra, vamos conversar, é isso que faz crescer. Queria agradecer demais a Python Brasil por essa oportunidade, a todo mundo que está aí curtindo e junto na palestra. Obrigada demais. Camila, muito obrigado pela sua palestra, foi simplesmente sensacional. Eu achei muito interessante, assim, eu acho que todo desenvolvedor Python já deve ter utilizado o Factory Boy em algum momento da vida, se não, tenha certeza que você vai utilizar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós temos alguns minutos para algumas perguntas. Pessoal, convido vocês a postarem a pergunta de vocês lá no canal, no Discord. Então, assim, enquanto dando um tempinho para o pessoal postar lá alguma coisa, eu tenho uma dúvida, que você já chegou a utilizar... Você mostrou uma coisa muito interessante, que é essa junção do Factory Boy com o Faker, né? Porque algumas coisas... Um detalhe importante do Factory Boy e de outras libs parecidas é a geração de dados aleatórios, né? Então, algumas vezes, tipo, por exemplo, o nome fica aquele monte de caractere aleatório, e-mail a mesma coisa. Então, assim, minha pergunta é, você já chegou a utilizar o Faker para um objetivo de gerar dado de demo? Por exemplo, estou instalando aqui e preciso de dados no meu local, né? E aí você tem um script para utilizar isso. Tu diz tipo para seed, assim? Tipo, isso. Se tu... Nossa. Não, mas a ideia é muito boa. Cara, nossa, isso é uma ideia muito legal mesmo, para tu popular o banco de dados local, né? Nunca utilizei, mas talvez seja uma ótima ideia. O que eu fazia era tipo mais assim, por exemplo, eu quero testar rapidão, eu abri um console e aí sim eu utilizava, entendeu? Tipo, quero pegar essa factory aqui, vou fazer mais esses testes manuais ali, mas eu nunca fiz para criar seed. Até nesses testes manuais, uma coisa que eu apanhei muito para tentar entender como é que eu conseguia utilizar o Faker dentro do Factory Boy, porque o Faker era uma outra biblioteca separada, né? Só que a documentação não ajuda muito assim a dizer tipo como é que eu crio um objeto Faker na mão, se eu quiser. Só porque se tu pega e utiliza a factory.faker, ele vai criar para ti lá dentro da factory. Mas se eu quiser criar na mão um Faker, que seria justamente o caso, até tem um slide extra aqui, perguntou bem negócio que eu consigo fazer ele assim na mão. Então, tu consegue fazer from faker, import faker. Só que isso aqui seria... A primeira parte seria eu utilizando só o faker, né? Vamos dizer que eu fui lá e dei um pimp install no faker. Mas agora, se eu fui lá e instalei o faker... Quer dizer, eu só instalei o Factory Boy, não usei o faker, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, eu consigo pegar, tipo, faker.getFaker, e aí eu tenho o objeto do faker, e aí eu consigo começar a usar todos os nomes. Então, faker.name, todos os métodos. E se eu quiser saber, tipo, quais são todos os métodos que eu posso utilizar, tipo, eu quero gerar um zip code, eu quero... Então, tu consegue dar um dir nesse faker, e aí tu consegue ver todos os valores ou todos os métodos que tu consegue chamar. E aí, porque eu não achei na documentação assim, quais são todos os fakers que eu consigo usar. Então, análogo. Se tu fosse fazer um seed, provavelmente só com Factory Boy, seria alguma coisa nesse caminho aqui, talvez. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui no canal do Everton, e que ele está perguntando o seguinte: e em relação à falta de previsibilidade do Faker para rodar testes ou para rodar seed, como se compara uma execução da outra? Previsibilidade no sentido que você não sabe que valor aleatório vai gerar, será? Vamos ver se ele... Seria isso, Everton? Vamos ver se ele responde por lá. Não sei se tu entendeu a pergunta também.
Isso, ele confirmou que seria isso sim, em relação a gerar os valores. Na verdade, eu acho que, assim, tu consegue usar esses métodos que vão te dar algum pouco vai te fechar um pouco, assim, né? Vamos dizer, se tu vai gerar fake string, mas aí tu já botou fake sentence. Então, tipo, ele já vai gerar uma sentença, ou tu consegue fake paragraph, então já vai gerar... Então, tipo, tu vai ter até nesse ponto, assim. Agora, se tu quiser fazer algo mais fechado, vamos dizer, não, eu quero que tenha tantas letras, quero que respeite tal regex, não sei o que lá, tu consegue também estender as coisas do Fakers, e aí tu consegue fazer os teus próprios matchers. Então, tu consegue, não matcher, né, o Faker mesmo, tu consegue fazer novos módulos, inclusive tem coisa da comunidade que tu consegue estender, de tipo, foi lá, alguém inventou coisas aleatórias de endereços brasileiros específicos, entendeu? Então, tipo, o zip code brasileiro, daí tem alguém que fez isso, tu consegue usar como uma extensão, plugin do Faker, e aí tu consegue utilizar e então daí tu vai ter um pouco mais vai fechar um pouco mais, de acordo com como tu quiser também, né? Pode usar o teu ou usar de uma comunidade. Entendi. Eu acho que foi bem por esse ponto mesmo, que ele mandou até uma outra mensagem aqui agora falando o seguinte, isso, sim, se um teste dá errado e aí você roda de novo e o teste passa, né, rodando com dados diferentes. Então, daí o que vai acontecer justamente essa é a vantagem do Faker, né? Tipo, porque senão tu botaria lá um valor e daí ele ia passar toda vez. Então, o Faker é justamente para fazer com que vá gerando coisas diferentes e faça tu falhar em algum caso que tu não previu. E daí o legal é que quando falhar, ele vai te dar o valor exatamente, né? Então, tu pode. Não é como se tu, tipo, falhou e agora nunca mais vou saber reconstruir, né? Então, tu vai ter aquele valor, então daí tu vai tratar aquele erro, e aí tu vai continuar rodando. Aí se rodar de novo, quebrar com outro valor, aí tu já vai entendendo os padrões do que foi acontecendo de errado. Assim. Entendi. Além de nome, ele aparece alguns, né? Na documentação ele mostra direito, assim, quais são esses valores que ele consegue Então, gerar? eu achei meio ruim, assim, a documentação. Por isso até que eu botei essa diquinha aqui, sabe? Que eu botei... É porque o que eu fiz? Eu não estava entendendo a documentação direito da junção do Factory Boy com o Faker. Aí eu fui lá, abri a biblioteca, abri todas as bibliotecas, comecei a comparar e tal. E daí que eu cheguei nisso aqui. E daí que eu cheguei de, tipo, como é que eu consigo mapear todos os métodos. Então, essa é a minha dica, assim, eu até eles não ter documentação melhor, ou até eu ir lá e ajudar a melhorar a documentação. Faz isso aqui, que daí tu consegue ver todos. Tem uma listona, assim. E aí tu consegue ir vendo. Acho que talvez tenha um método melhor, assim. Eu não achei uma documentação tão fácil, assim, de pegar. Até porque o Faker, eu acho que talvez tenha mais coisas, mas o que o Factory Boy aqui tem, não sei se é tudo, então... Entendi. Mas aí deve ser, você tinha comentado sobre essa parte de você poder plugar outras coisas nele, né? Do tipo, eu quero endereço brasileiro. Porque a minha regra de negócio está para cá. Então, assim, há essa possibilidade também, né? Sim, sim. Na instancialização, pelo que eu lembro, é na instancialização aqui do Faker, tu consegue passar outros, sei lá, submódulos, coisas. Que lógico, daí tu tem que instalar, né? Mas aí tu consegue customizar de acordo com o que tu quer. Bacana. Bom, não temos mais perguntas, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Camila. Foi uma palestra sensacional. Foi muito bom poder conhecer mais sobre o Factory Boy. Eu já utilizei algumas vezes, mas eu acho que eu não conhecia metade das coisas que você falou. Achei muito interessante essa parada do Faker, de poder passar, por exemplo, aqui eu quero uma sequência, né? Ou uma sentença, né? Uma frase. Achei isso muito bacana. Sim, é bem massa, cara. Aquelas listinhas ali que eu botei no outro slide, listando de coisa que tem para fazer, ali tem muita coisa massa. É muito legal, assim. A gente não usa, às vezes, um décimo da parada. Sim. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quem quiser depois trocar algumas figurinhas, Camila passou os contatos dela, né? O Twitter é CMAIACD. CMAICD. CMAIACD. Isso. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E lembre-se que após, nós vamos ter uma pausa e logo após no intervalo a programação vai estar de volta, certo? Então, fique por aí e aproveitem o evento. Obrigada, tchau, tchau.